Do local ao global. O impacto das políticas linguísticas familiares para o português como língua de herança. Meu nome é Andréia Moroni, eu sou doutoranda em Linguística Aplicada pela Unicamp, membro da Associação de Linguística Aplicada do Brasil e sócia fundadora da Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha. Este é meu e-mail de contato. Uma das consequências da imigração brasileira no mundo e também na Europa foi o surgimento de diversas associações de brasileiros que têm por objetivo transmitir e preservar a língua e a cultura do Brasil entre as crianças filhas de brasileiros nascidas no exterior. Em 2010, pela primeira vez, o censo se preocupou em fazer um levantamento do número de brasileiros residentes fora do país e perguntou nas casas dos entrevistados se havia alguém da família morando no exterior. A Espanha aparece em terceiro lugar. No contexto espanhol, Barcelona se destaca como uma cidade onde há um grande coletivo de brasileiros. Segundo estatísticas da prefeitura, em 2011 os brasileiros se destacavam como um dos maiores grupos de imigrantes da cidade. Eles aparecem no final desta tabela. Observem que estes dados não incluem os brasileiros já naturalizados espanhóis ou com outra cidadania europeia. E é por isso, por exemplo, que os italianos aparecem como tão numerosos, pois muitos dos italianos deste levantamento são em realidade cidadãos latino-americanos que também têm nacionalidade italiana. Nesta apresentação, irei contar brevemente a história de como foi fundada a Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha, a APBC, formada por um grupo de famílias de Barcelona preocupadas em manter vivas a cultura e a língua do Brasil entre as crianças nascidas nesta região da Espanha. Um dos eixos do trabalho da APBC é a transmissão e manutenção do português como língua de herança. Segundo a definição de Valdés, língua de herança é a língua que é falada em casa e é diferente da língua dominante. É o português falado por famílias de brasileiros na Espanha, no Reino Unido, Alemanha, Itália e outros lugares do mundo, e ensinado aos seus filhos, que moram nesses países e também falam a língua do país. A seguir, explicarei a importância de associações como a APBC, cujas políticas linguísticas locais e familiares, iniciadas e mantidas dentro de casa, alcançam hoje certo impacto e representação global. Entre 2006 e 2008, um grupo de pais e mães brasileiros começou a interagir por uma comunidade criada em uma rede social, a Brazucas em Barcelona, no Orkut, que, apesar de registrar pouca atividade hoje, já que seus usuários migraram para outras redes sociais, ainda contabiliza 7.595 membros, que não necessariamente mantêm o perfil ativo. Outras comunidades de residentes na cidade, nesse intervalo de 2006 a 2008, também podem ser citadas no Orkut, como Clube da Luluzinha em Barcelona, com 26 membros em 23 de março de 2013, especificamente de mães brasileiras. Mas aquela que se consolidou como verdadeiro ponto de encontro virtual para questões das mais variadas parece ter sido realmente a Brazucas. Os temas postados compreendiam programação cultural, dúvidas sobre trâmites, documentação, obtenção de vistos de trabalho e residência, classificados, preços de passagem aérea para o Brasil e um longo etc. Dentro da comunidade, começaram a surgir também tópicos relacionados às famílias e aos filhos, um desejo comum de que essas pessoas e suas crianças estivessem em contato real, e não só virtual, umas com as outras. Em 2007, Roberto Tadeu Nora, solteiro, um dos pais da Brazucas em Barcelona,
desejando encontrar famílias, fossem elas tradicionais, monoparentais, brasileiras, mistas, nucleares ou expandidas, que também quisessem contratar uma professora para dar aulas lúdicas de português à sua filha Bárbara, então com 6 anos, decidiu organizar um churrasco em sua casa e estender o convite à comunidade do Orkut. Isso rendeu uma reunião com cerca de 80 pessoas. Ele deu início, assim, a uma série de 7 encontros almoços informais para as famílias de brasileiros nos anos de 2007 e 2008. Entre os participantes foram surgindo dúvidas sobre como fazer para que as crianças aprendessem a falar e usar o português brasileiro, bem como soubessem mais sobre a cultura do Brasil. Nesse período de 2 anos, as ideias foram amadurecendo. Segundo Tadeu, desde o primeiro churrasco, sua intenção era formar um grupo de crianças para que sua filha pudesse frequentar aulas de português, pensando em que o custo de aulas em grupo seria menor que o de aulas particulares e mais viável para as famílias. Ele também já previa que, caso fosse fundada uma associação, seria mais fácil conseguir apoio institucional para esse tipo de atividades. Aos poucos, a questão avançava e outro espaço surgiu para essas conversas. No Orkut, essas famílias criaram uma comunidade própria, mais específica para os que tinham filhos, Brasileirinhos na Catalunha, que contabilizava 87 membros remanescentes em 29 de março de 2014. No final de 2009, graças mais uma vez à internet, o desejo de que houvesse algum tipo de curso de português para crianças voltou à pauta de um grupo de discussão mantido por e-mail. Tratava-se da lista de distribuição da APEC, Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha, uma organização da sociedade civil que reúne pesquisadores e estudantes brasileiros, em geral morando temporariamente na Catalunha por motivos acadêmicos. A partir da troca de e-mails, a diretoria da APEC acolheu em sua reunião mensal um grupo de pais interessados na criação das aulas de português para crianças e abriu espaço para que o tema fosse discutido. Tadeu participou. Uma das mães manifestou interesse em ser a educadora do grupo. Faltava encontrar um espaço para que as atividades acontecessem. E sim, havia chegado o momento de formalizar essa associação de famílias. O pontapé inicial estava dado. A semente da Associação de Pais de Brasileirinhos da Catalunha havia sido plantada. Através de contatos anteriores estabelecidos por membros da APEC, conseguiu-se o apoio da Associació Cultural La Bibliomuse Cineteca, uma biblioteca particular mantida pelo Sr. Ferran Valle. O primeiro grupo de crianças brasileiras, com idade entre 2 e 5 anos, passou a se reunir para suas aulas semanais aos sábados, nas manhãs de janeiro de 2010, e aprenderia cantigas de roda e outros conteúdos da educação pré-escolar em português, como números, formas, cores, ouviria histórias, conheceria o Coelho da Páscoa, o Saci, o Dia do Índio, desenhos animados, etc., a partir de uma abordagem lúdica. A primeira grande ação da PBC começava assim a caminhar. Paralelamente, as atividades sociais da PBC, como festa de carnaval, festa junina, piquenique do Dia das Crianças, aula aberta de capoeira, entre tantas outras, iam ganhando forma de acordo com as intenções registradas no Estatuto. Fomentar a integração entre as famílias com crianças de origem brasileira, promover atividades socioculturais entre as famílias associadas, promover o ensino da língua portuguesa entre as crianças e o conhecimento da identidade da cultura brasileira e promover a extensão, integração e intercâmbio cultural entre Brasil e Catalunha.
Atualmente, a APBC mantém 3 grupos no curso de português como língua de herança, divididos por faixa etária. Para crianças de 2 e 3 anos, 4 a 6 anos e uma turma de crianças já alfabetizadas de 7 a 12 anos, além de um calendário bastante ativo de atividades culturais e sociais. Com a curta história da APBC, é possível observar como uma política linguística pensada pelas famílias e para atender suas necessidades foi se configurando para a transmissão e manutenção do português como língua de herança entre a comunidade de imigrantes brasileiros de Barcelona, saindo de dentro das casas e do âmbito familiar para ser exercida por um grupo maior de pessoas, do micro ao macro, ou do local rumo ao global, no caso, através da comunidade brasileira da cidade de Barcelona que se estabeleceu em torno da APBC. Mas não é só isso. A APBC também tem voz ativa entre o Conselho de Cidadania de Barcelona, participando de reuniões no consulado para discutir questões relacionadas à educação e outros interesses da comunidade brasileira desta jurisdição consular. As demandas em relação à educação e a um maior apoio às iniciativas voltadas para o português como língua de herança foram transmitidas ao Conselho de Cidadania para serem encaminhadas ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil. A APBC também procurou criar vínculos e estreitar o contato e o diálogo de sua diretoria e professores com outras associações que promovem o português como língua de herança em busca de diálogo e troca de experiência. Esse conhecimento permitiu identificar algumas necessidades em comum. Assim, a APBC pediu que as iniciativas pelo português como língua de herança com que mantém contato também transmitissem suas demandas aos conselhos de cidadania de suas regiões. Aparentemente, a articulação entre as diversas iniciativas pelo português como língua de herança foi de suma importância e bastante eficaz, ao menos no sentido de fazer com que suas reivindicações chegassem ao Ministério de Relações Exteriores na 4ª Conferência Brasileiros no Mundo de 2013. Alguns dos resultados deste esforço estão registrados na ata da Mesa Temática de Educação, que em seu plano de ação incluiu pontos como apoio para a capacitação de educadores e professores de português como língua de herança, manutenção dos projetos atuais do programa do Departamento Cultural do Ministério de Relações Exteriores, entre os quais se inclui o projeto educativo da PBC. Estímulo às empresas brasileiras para financiamento de projetos de promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira. Fomento ao contato, ao intercâmbio e à troca de experiências entre as iniciativas que promovem o português como língua de herança no mundo. Manutenção e reforço do apoio governamental para ensino de língua portuguesa para crianças. Designação de servidor no Ministério de Educação e Cultura com atribuições específicas para tratar das políticas de educação para brasileiros no exterior. Envio de material didático e paradidático a instituições de ensino de português como língua de herança. Com isso, espero ter podido exemplificar a vocês como as políticas linguísticas familiares pensadas no âmbito local podem chegar a ter um impacto global. Esperamos que as demandas transmitidas na 4ª Conferência Brasileiros do Mundo possam se transformar em políticas públicas do governo brasileiro para a transmissão do português como língua de herança em todo o mundo. Muito obrigada!